Meus queridos, boa noite, a paz do Senhor. Por favor, tomem os seus assentos. É muito bom rever o amigo, pastor Márcio, e conhecer mais uma parcela do povo de Deus. Pastor Márcio, ele me falou que vocês se dispuseram a falar sobre identidade estes dias. É um tema difícil. Ele é difícil porque tanta coisa que já se construiu em cima dessa palavra. Eu sei, a linguagem, ela não é estática, ela é dinâmica. As palavras, elas passam por processos de ressignificação e palavras que antes se usavam, hoje não se usam mais. Às vezes as palavras continuam sendo usadas, mas com um sentido totalmente diferente daquele pelas quais essas palavras eram utilizadas por gerações anteriores. Dentro desse processo dinâmico que é a linguagem, permanentemente dinâmico que é a linguagem, está a palavra identidade. Ela ampliou o seu leque, lhe ampliaram o leque de significado e de aplicação. Identidade tem a mesma raiz, por exemplo, da palavra idêntico. As duas palavras têm uma mesma raiz, têm uma mesma origem. Não é do grego. Não é do hebraico. Identidade é uma palavra de origem latina. E a raiz da palavra nos remete à ideia de igualdade. Igualdade. Quando a gente vai aos livros e tenta entender e compreender o que seja identidade, nós percebemos que a maior parte dos escritores, dos autores, pensam hoje em identidade como um conjunto de características que permita rotular, classificar, para que se conheça, para que se compreenda uma coisa, um animal, uma pessoa. É branco, tem olhos vermelhos, 4 patas, come cenoura e tem as orelhas compridas. Estas coisas formam a identidade. Parece que é um nariz comprido, orelhas enormes, também 4 patas, dizem que tem boa memória. E é enorme, meio lento. É a identidade. Moisés fala que Deus formou o homem do pó da terra. E depois da criação do homem, é que Moisés relata que Deus fez no Éden um jardim. A gente costuma pensar que o Éden é o jardim, mas o Éden era uma região, e no Éden Deus fez o jardim. O Éden não era o jardim não era o jardim era uma parte do Éden. Deus fez um jardim no Éden. Moisés relata que o Éden ficava entre 4 rios, Pison, Gion, Tigre e Eufrates.
Até hoje existe muita discussão sobre alguns desses rios, porque o Tigre e o Eufrates está fácil de identificar nos mapas hoje, mas Pison e Gion, Pison parece ser o Ganges, Gion talvez seja o rio Nilo. Mas como que eles podiam estar envolvendo a região do Éden, se o Eufrates está aqui, o Tigre está aqui, o Nilo está lá, e o Ganges está lá? Mas também nós temos que reconhecer que mesmo a estrutura da terra passou por profundas mudanças. Os continentes não eram 5. Havia um grande continente apenas, que alguns chamam de Pangeia. Então Deus faz o homem, e então no Éden, entre aqueles 4 rios, faz o jardim, que foi chamado de Jardim do Éden, e cujo portal de entrada era voltado para leste, o nascente do sol. Gênesis capítulo 2 diz que Deus tomou o homem que houvera feito e o pôs no jardim do Éden. Então Moisés está me dizendo que Adão foi feito aonde? Dentro ou fora do Éden? Fora do Éden. E Deus toma este homem e o põe no Éden. E quando o põe no Éden, então sim Deus faz os termos de uma aliança. Adão, de toda árvore você pode comer, só não da árvore do conhecimento. Se você comer, certamente morrerá. Eva estava lá? Quando Adão foi formado fora do Éden, havia aliança? Mas quando Deus forma o homem fora do Éden e o traz para o jardim do Éden, Deus estabelece uma aliança com Adão? Deus faz as árvores e diz que elas não somente eram boas nos frutos para se comer, mas também eram vistosas, agradáveis à vista e ao paladar, e Adão podia comer de todas. O pastor, mas o que é que isso aí tem a ver com identidade? Cheguei lá, finalmente eu cheguei, porque diz que Deus pôs o homem no jardim do Éden para o lavrar e para o guardar. Meu irmão, o homem é formado fora. Ele é criado para, se presume, ter uma compatibilidade com a sua origem. Ele não foi formado lá fora, então ele está acostumado com lá fora. Mas Deus traz esse homem e o põe no jardim do Éden. Um jardim delimitado, fechado, com um portal, mas que havia meios para que este homem ali vivesse, árvores agradáveis à vista e de frutos saborosos. Deus estabelece uma aliança. Mas quando Deus estabelece a aliança, então, estabelecida a aliança, Deus dá missão: lavrar e guardar. É possível ter missão não havendo aliança? Não. Você pode ter alguma coisa que parece missão, mas não passa de atividade ou de ativismo
mas missão não é. Não, mas lá na empresa onde eu trabalho tem missão, tem visão. Bom, aquela missão e aquela visão, você vai encontrar ela bem explicada nos livros do Avenato, não é isso? Mas essa que Moisés está falando, essa missão é diferente. E só é possível ter essa missão quando se tem aliança. E para ter essa aliança, não dá para você celebrá-la aonde você foi achado, aonde você estava. Tem que haver uma mudança de locus, tem que haver uma mudança de lugar, tem que haver uma mudança de estado, de condição. Não há como se celebrar aliança no velho lugar, na velha vida, no velho estado, na velha condição. Então nós mudamos de condição para celebrar uma aliança. E quando celebramos a aliança, então nós temos uma missão. Moisés relata lá em Gênesis que Deus trouxe os animais a Adão para ver como os chamaria. E Moisés nesse relato diz: e aquilo pelo qual foi chamado o nome, isso ficou sendo o seu nome. Não, eu não estou falando desse nome que vocês me disseram, coelho, elefante, mesmo porque para nós é coelho, mas nos Estados Unidos seria rabbit. Então, eu não estou falando desse nome. Também não estou falando do nome científico, não. Mas quando se fala ali de nome, está se falando de identidade. Que Adão olha para o animal, tem orelhas compridas, olhos vermelhos, come cenoura, anda em 4 patas. E quando ele dá o nome, ele dá àquele animal a sua localização dentro da criação, para que aquele lugar que Adão deu nome seja o lugar do coelho na sua relação com toda a criação. Ele observa a estrutura do ser. E então ele fala da sua identidade dando um nome. Não, ele não deu identidade. Ele falou da identidade dando um nome. Mas para poder se reconhecer a identidade e ter um nome, Adão teve que estar aonde? Transportado para o jardim do Éden. Tirado da sua velha vida. Firmando uma aliança e tendo uma missão. Meu irmão, eu não tenho como falar de identidade se eu não compreendo a minha missão. E se eu não estabeleci com Deus e não celebrei com Ele uma aliança. E se eu não abrir mão dos velhos lugares, os lugares comuns, às vezes hábitos, às vezes vícios, mas uma velha maneira de viver, ultrapassada, incompatível. Se eu não mudo o meu modus vivendi, então eu não posso ter aliança. E se eu não tiver aliança, não terei missão. E se eu não tiver missão, eu não tenho como falar sobre nome e nem sobre identidade.
Abra sua Bíblia junto comigo. Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isto, e ele o faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. Naquela mesma hora, o seu criado sarou. O centurião de Cafarnaum, é assim que ele é conhecido. Se você for em Lucas, também está como o centurião de Cafarnaum. Não, eu não estou falando desse título que tem acima da leitura. Esse título aí, ele não está nos originais gregos. Esse título surgiu muito tempo depois. Então, tanto Mateus quanto Lucas, eles não dão nome. Não dão nome. O chamam de centurião de Cafarnaum. Eu me sinto tentado a dar um nome para ele. Ontem, numa igreja, eu estava pregando e eu usei o nome Ambrósio. Gostei. Mas é porque o meu filho, Gabriel, ele gosta demais desse nome Ambrósio, Ambrósio, Ambrósio. É por causa de um desenho que tem aí. Eu vou, com a liberdade de vocês, de chamar o centurião de Cafarnaum de... Então o Ambrósio morava em Cafarnaum e tinha um criado, um empregado, que segundo Mateus estava jazendo, deitado, e jazer ou jaz, não é apenas deitado, mas deitado, largado, quase morrendo. O meu criado jaz em casa, paralítico, violentamente atormentado. Lucas diz que ele estava moribundo. Ele não pede, ele apenas comunica um problema. E Jesus, voluntarioso, porque se tem uma característica na identidade de Jesus, é a sua voluntariedade. Isaías capítulo 6, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o profeta diz: Senhor, envia-me a mim. Isaías, legal. Mas antes que Isaías desse aquela resposta, Efésios capítulo 1 nos menciona o conselho de Deus. Conselho de quando o rei está sentado no trono e ele chama os que estão cercando para com eles ouvir opiniões e deliberar. E se alguém telefonar para o rei naquele momento, ele atende e diz: mulher, agora eu não posso não, que eu estou aqui no conselho. Conselho. E o conselho de Efésios capítulo 1, o conselho de Deus, lá na eternidade, é Pai, Filho e Espírito Santo. E o conselho está deliberando: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? E no seu sentido de voluntariedade, o filho diz: envia-me a mim. Filipenses capítulo 2 diz que ele abriu mão da sua glória
e não usurpou ser igual ao Pai, mas fez-se tal qual um de nós. Hebreus capítulo 4 diz que Jesus fez-se homem e sujeitou-se às mesmas paixões que nós. Eu já sei, pastor William, era para saber como que é difícil ser humano. Não, Jesus Cristo fez-se como um de nós, para que nós soubéssemos que Ele sabe como que nós somos. Não era para Ele saber, mas para que nós soubéssemos que Ele sabe. Então Ele se fez homem e habitou entre nós. Ficou num berço. Eu sei, improvisado, a manjedoura, mas era um berço. Lucas diz que ele crescia e se fortalecia. E quando fala sobre o crescer e fortalecer, diz que ele também crescia em graça para com os homens e perante Deus. Lucas, quando menciona o crescimento de Jesus, diz que ele se desenvolvia fisicamente, intelectualmente, espiritualmente, socialmente. Jesus passou por um processo de aprendizado que não precisava ter passado, mas ele se voluntariou, esvaziou-se e aceitou viver o processo que nós vivemos. Fora, para depois abrir caminho para que Ele mesmo entrando nos permitisse que nós saíssemos da velha vida e entrássemos num novo estado de coisas, porque só assim, através do caminho que Ele nos abre, de fora para dentro, para que nós possamos ter aliança com Deus, porque não dá para ter aliança com Deus lá. Precisou aprender a escovar os dentes, a amarrar os próprios sapatos. As primeiras vezes em que fez xixi e cocô. Ô pastor, você vai falar isso no púlpito? Quem foi que trocou a fralda de Jesus e limpou o bumbumzinho dele? Maria, porque ele mesmo era incapaz de fazê-lo. Teve que aprender tabuada. Eu quase que dou uma surra bem dada em Ariana para ela aprender tabuada. Ariana, cria vergonha, vai estudar e aprenda essa tabuada. E a Ariana subiu e eu falei para a Marília, vou lá. E quando eu abri a porta do quarto, a Ariana tinha posto o quadro negro no chão e estava ajeitando as bonecas todas sentadas e dando nome a cada uma das bonecas, que era para fazer a lista de chamada, porque ela, Ariana, a professora, ia ensinar tabuada para os alunos, as bonecas. Mas Jesus também passou por processos de aprendizado. Talvez ele não tenha dado tanto trabalho para Maria quanto... Não, filha, você não dá tanto trabalho assim, não. Você é uma bênção de Deus. Você é uma bênção de Deus. Esse Jesus voluntarioso, que traz essa sua voluntariedade antes mesmo da encarnação, quando ele escuta o estado de fora do centurião e do servo do centurião, ele, voluntarioso, ele diz, eu irei e lhe darei saúde. Anota aí, pastor. Esse versículo aqui é bom para a gente fazer capelania hospitalar. Para quando for visitar alguém lá no hospital, ou algum membro da sua igreja doente, já pensou? O irmão está lá morrendo em cima da cama. Irmão, eu quero ler aqui para você em Mateus capítulo 8, versículo 7. Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Meu irmão,
o membro lá da sua igreja vai pular da cama na hora, porque um versículo desse aqui não é um versículo bom. Mas quando Jesus disse isso para o centurião, pelo que Mateus relata, ele não aceitou. Aliás, o princípio hermenêutico diz que quando você tem dois textos e eles parecem que não estão batendo, você deve sempre pensar no sentido de complementaridade. Os textos se complementam. Qual é o mais detalhado, Mateus ou Lucas? Lucas. Então, Lucas acrescentou detalhes ao que Mateus estava relatando. Então a essa altura eu preciso ir lá para Lucas capítulo 7. E quando eu vou lá em Lucas capítulo 7, eu percebo que esse versículo 8 de Mateus, e o centurião respondendo disse, Lucas deixa bem claro que não era exatamente o centurião quem estava respondendo, mas que o centurião estava enviando representantes seus para em seu nome falar como se ele mesmo estivesse presente. E o primeiro grupo que o centurião romano, o Ambrósio, o primeiro grupo que o Ambrósio envia é um grupo de anciãos. E os anciãos chegam diante de Jesus. Quem são vocês? Estamos aqui com uma procuração, está aqui a nossa outorga de poderes, nos foi confiada pelo centurião Ambrósio, e o senhor pode ver, Ambrósio da Silva, outorga plenos poderes aos anciãos. Então nós estamos aqui em nome dele para dizer ao Senhor que ele é um homem digno, ama a nossa pátria e construiu a nossa sinagoga. Isso era a imagem social do centurião. Eu vejo muita gente pregando, quando fala sobre Zaqueu, que os judeus tinham ódio dos romanos, mas, por favor, não generalize não. Tinha uns romanos até assim um pouco mais simpáticos, que nem o Ambrósio, que nem Cornélio. Esse Ambrósio era um dos tais que o povo gostava. Era romano e era centurião, mas o povo gostava dele em Cafarnaum, porque diz que ele amava a nossa nação. Esse sentimento nacionalista, patriótico. E ele construiu a nossa sinagoga. Ele é digno, por isso. Porque ele nos ama e porque ele faz umas coisas muito boas para nós. E eu não sei, eu acho que isso não mudou muito depois de tantos séculos, que as pessoas olham para nós, e dependendo de como as tratemos e do que façamos por elas, elas nos terão em alta conta ou em não tão em alta conta. Isso é imagem social. Isso é imagem social. Isso não é identidade. Você pode fazer muita coisa boa e ter um discurso muito bonito, ser nacionalista, patriótico, moralista, ético, mas nesse caso você está sendo um Ambrósio. Você está abraçando uma imagem, que aliás nem você a construiu, as pessoas é que construíram essa imagem a teu respeito, e muitas pessoas hoje vivem não a sua identidade, mas a imagem que os outros construíram acerca dela. No templo de Delfos, majestoso templo dedicado a uma divindade grega, ainda no século 3 a.C., havia no portal de entrada do templo de Delfos um texto em grego. E esse texto em grego ele vai aparecer muito recentemente na produção cinematográfica Matrix, quando o herói, o protagonista, entra na cozinha em que o oráculo, uma mulher está sentada, tomando um chazinho, e quando ele passa pela cortina de miçangas,
a câmera o focaliza e ele conversando com o oráculo. Mas se você presta atenção na cena, sobre a porta pela qual ele passou, há uma tabuleta em madeira com a frase em latim temet nosse, que é a mesma que está em grego no templo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. O amigo do filósofo vai até o templo de Delfos para descobrir quem é o mais sabido de todos os homens. E segundo esse cidadão, o mais sabido de todos os homens era o filósofo. E então ele volta: eu estive lá no oráculo e ele me disse que você é o mais sabido de todos os homens. E o filósofo, muito consciente, ele diz: eu? Eu? Não! Eu apenas sei que nada sei. É um bom começo. Não é o começo, mas é um bom começo quando se desce no pedestal de uma sapiência deturpada. Deturpada, pastor William, deturpada. Porque quando Adão e Eva estavam no jardim, no Éden, tinham conhecimento e acrescentavam conhecimento acerca de Deus. Quando Deus vinha pela viração do dia e conversava com eles, e eles iriam pela eternidade conhecendo Deus eternamente. Então chega a serpente e diz: o que foi mesmo, o que foi mesmo, o que foi mesmo que ele disse? É sempre assim, sempre começa com um questionamento, com uma dúvida. Ah, fosse eu com aquela serpente, deixa de ser besta, que tu sabe muito bem, foi que ele falou. A serpente ia me responder: oxi, e tu agora com esse sotaque paraibano? Eva abre mão deste conhecimento para abraçar um outro conhecimento, achando que naquele conhecimento ela vai agregar coisas que agora ela não conhece. É o drama de muito filho de crente, que quer sair deste conhecimento que papai, mamãe e o pastor lhe dão, para ir conhecer lá fora. Enquanto Deus cria Adão e o traz para dentro, esse filho de cristão, ele quer sair, e então ele vai de dentro para fora, abrir mão deste conhecimento para abraçar aquele conhecimento. Ele vai vetorialmente ao contrário do que Deus planejou para a sua vida. O princípio de todo o conhecimento, disse Salomão, é o temor a Deus. Mas Ambrósio, por que é que tu disse isso? Eu não sou digno, Senhor. Os anciãos dizem que eu sou digno só por causa dessa minha postura social e das coisas que eu faço de bom por eles. Mas Jesus, ele conhece a tua identidade. Jesus, ele não está nem aí com a tua imagem. Imagem é bom, viu, minha irmã? Hoje mesmo, quando eu estava me preparando para vir para cá, eu estava lá no quarto do hotel, olhando para meia dúzia de camisas e uns 5 ou 6 paletós e umas 12 gravatas. O que é que eu vou usar para ir lá para a igreja do pastor Márcio? E eu até tentei me ajeitar para vir, porque eu me preocupo com a imagem. Marília diz para mim: você tem que cuidar da sua imagem. Lembre-se, você é um embaixador de Cristo. Um embaixador de Cristo, malamanhato. Vamos ajeitar os seus cabelos, amor. Pastor, eu não me imaginava fazendo uma coisa dessa alguns anos atrás. Imagem. Mas é verdade, a gente precisa cuidar dela. Somos embaixadores de Cristo. Devemos andar e nos portar como tais.
A rainha de Sabá vai até Salomão para ver se é verdade o que dizem sobre ele. E diz que ela ficou em êxtase quando viu a maneira como andavam, como sentavam, como se vestiam, como estavam à mesa, o que comiam. Imagem, 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 imagem. Imagem é importante, mas imagem não é mais do que identidade. E é melhor você cultivar identidade para ter uma boa imagem do que você cultivar imagem e não ter identidade nenhuma. Porque quando você cultiva imagem sem identidade, eu tenho comigo o receio de que essa tua imagem não vai ser grande coisa. Aí você enche o corpo de tatuagem, põe um piercing no nariz, aqui assim, alguns assim, ainda pega e corta o cabelo moicano e manda pintar rosa, azul, amarelo, verde. Enche os dedos com um monte de anéis de caveira, morcego, serpente. Se veste de preto, isso é imagem. Mas não tem identidade. Tivesse identidade, tivesse saído de fora e vindo para dentro, firmado uma aliança, então teria identidade. Mas o Ambrósio, embora ele tivesse o título de centurião e fosse reconhecido pelo governo romano, mas ele estava numa crise de identidade, porque ele estava focado na imagem, e na imagem ele diz: não sou digno. Mas a sociedade, ele é digno sim, também dizem que é por interesse. E quando a primeira comitiva fracassa e trazem a ele a notícia que, olha, Jesus ouviu que nós dissemos que tu és digno, nós falamos sobre a tua imagem, dissemos que bastava apenas uma palavra, mas aquela coisa que ele disse de eu irei, lhe darei saúde, ele não mudou de ideia e ele continua vindo na tua direção. Porque quando Deus ele quer trabalhar a tua imagem, meu irmão, mas quando Deus quer trabalhar a tua identidade, meu irmão, não tem quem possa pará-lo. Ele muda a identidade e faz promessa através de Ezequiel, dizendo: quando eu estiver trabalhando a tua identidade, eu vou tirar este teu coração de pedra e te darei um coração de carne. Então ele manda a segunda comitiva. Agora não manda anciãos, ele manda os amigos, os jovens. Eu imagino a primeira comitiva, aquele monte de gente, casmurra, sisuda. Mas a segunda comitiva é a comitiva da bagunça, da baderna, da festa, do agito. E então vem aquela turma. Oi, e aí? Ei, oi. E essa turma diz: eles disseram que ele é digno, mas nós, a segunda comitiva, dizemos ao Senhor que ele nos mandou dizer ao Senhor. Olha que coisa curiosa, a primeira comitiva não trouxe recado, a primeira comitiva emitiu uma opinião, um julgamento de valor acerca do centurião romano, mas a segunda comitiva, ela não põe a mão no fogo. Eles não emitem opinião acerca do amigo, eles dizem: ele nos mandou dizer que ele não é digno coisa nenhuma, ele é indigno, ele não é digno de que o Senhor entre na casa dele, e ele não é digno de que o Senhor se dirija a ele. Mas é onde eu queria chegar, que você está numa luta com a sua identidade, e na verdade você está lutando com a sua imagem. E na sua cabeça, você diz que
apesar dos elogios que o mundo faz a teu respeito e te acha uma pessoa espetacular e maravilhosa, teu marido te elogia, ou teu esposo te elogia, teus pais te elogiam, ou teus filhos te elogiam, teu pastor te elogia, você elogia o teu pastor, mas você diz, é porque eles não sabem de verdade quem eu sou. Todo mundo diz que eu sou digno, mas eu sei o quanto eu sou indigno. A palavra indigno, que é usada por Mateus, é a mesma de Lucas, e quando você vai no grego, ela diz respeito a valer quanto pesa, a ser compatível com uma finalidade. Se vai vestir a camisa 9 do Corinthians, então tem que ser se tiver algum palmeirense aqui, vai dizer, perna de pau. Não, se vai vestir a camisa 9 do Corinthians, tem que ser raçudo, goleador. Digno. Digno de vestir a camisa 9. Digno de subir a este púlpito. Oh Jesus, tem misericórdia. Digno de estar aqui. Jesus, eu não podia nem passar do limiar da porta. Nós nos preocupamos tanto com a nossa imagem e achamos que Jesus Cristo está olhando para a nossa imagem. Jesus, Ele está olhando para a tua identidade. E você foi nascido, formado fora, mas Ele trabalha a tua identidade e quer te trazer para dentro. Ele muda a tua identidade porque Ele quer fazer aliança com você. Ele muda a tua identidade porque Ele quer entregar a você uma missão. Ele muda a tua identidade porque Ele também quer dar a você uma condição de profeta. Porque quando você olhar para alguma coisa, o nome que você der àquela coisa é o nome que aquela coisa terá. Então quando você abrir a sua boca e disser, a porta vai se abrir, a porta se abre. A doença vai cessar, a doença cessa. Isso só é possível para quem tem identidade. Para quem vive de imagem, não. O centurião, ele manda a segunda comitiva e diz, eu não sou digno, Senhor. Eu não sou digno de que o Senhor trabalhe nem na minha família, no meu lar, no meu casamento, que está aos frangalhos. Eu não sou digno porque fui eu que errei no meu casamento, então o Senhor não pode, Jesus, entrar no meu casamento, no meu lar, porque eu sou indigno. Você está olhando para a sua imagem, você olha o seu presente, e Deus não olha onde você está, Ele olha onde você vai chegar, aonde Ele vai fazer você chegar. E enquanto você está preocupado com a imagem, Ele está olhando para a sua identidade, a identidade que Ele vai trabalhar, e por causa disso você diz, não põe a mão no meu casamento não, Senhor, mas Ele continua, eu irei, lhe darei saúde, eu irei, lhe darei saúde. Ele não muda os propósitos dEle a teu respeito, porque Ele sabe muito mais do que a sua imagem, qual é a identidade que você terá, porque é uma identidade que Ele vai trabalhar na sua vida. É por isso que Paulo diz que aquele que em nós começou a boa obra, Ele a haverá de completar. Não importa o tamanho do problema e o quanto você se aflige com a sua imagem, digno, indigno, se o mundo te tem como elogiável pela tua moral e ética, ou se você se olhando no espelho diz, a minha casa não está bem, e eu não estou bem, junte todo esse caldo de opiniões contrárias e esqueça, porque Deus, Ele trabalha, Ele aposta, Ele confia que Ele vai encontrar na sua vida o espaço para que o Santo Espírito dEle crie em você uma identidade. Senhor, eu também sou homem sob autoridade. Ele está dizendo o quê? O Ambrósio.
O Ambrósio está falando que eu também, ou seja, o Senhor é homem, sob autoridade, eu também. O Ambrósio está reconhecendo que Jesus está sob autoridade. Não é sobre, é sob. Então, Jesus está sob autoridade. Jesus está obedecendo. Jesus está mais do que obedecendo, ele está submisso. Porque tem diferença entre obediência e submissão. O Watchman Nee conta a história de uma criança que estava no banco traseiro do carro, enquanto a mãe dirigia no trânsito caótico de Jakarta. A mulher estava tão irritada, e a menina no banco de trás, pulando, gritando, e teve uma hora que a mãe não aguentou e disse: fica quieta, menina! Ela estava nervosa com o trânsito. E a menina se jogou no banco de trás e ficou sentadinha. Mas, segundo o Watchman, diz que a menina pensou lá no seu íntimo: eu estou sentada, mas aqui por dentro eu estou em pé pulando. Então vamos lá. A menina no banco de trás, isso foi obediência ou foi submissão? Isso foi obediência. Ela obedeceu. Mas o coração dela era submisso? Ela obedeceu. A submissão é diferente. A submissão, eu respeito o pastor. Mas se quando o pastor for descer desse degrau, eu perceber que ele vai cair, não, pastor, desce aí não. Está doido? Aí o outro do seu lado cutuca: doido está você de falar assim com ele? Mas ele ia cair. Essa postura de cuidar do pastor é obediência ou é submissão? É isso aí, meu irmão. O centurião reconhece em Jesus que Jesus estava sob autoridade. Não era obediência. O centurião vê em Jesus o quê? Submissão. E o centurião diz: assim como o Senhor está submisso, eu também estou submisso. Olha, meu irmão, eu estou falando de submissão. Submissão. Deixa eu fazer que nem o Leonardo Boff, que ele gostava muito de desconstruir e reconstruir as palavras, né? A palavra revolução, em Teologia da Libertação, ele escreve reevolução. E aí você percebe que a palavra passa a ter um novo significado. Submissão. Sub, tracinho, missão. Então a submissão está dentro do quê? Da missão. E não há como ter submissão se não tem a missão. Mas não tem como ter missão se nós não temos aliança. E não há como ter aliança se nós ainda estamos fora. É por isso que a gente tem tanta dificuldade com a submissão, porque não tem missão, não tem aliança e está fora. Aí não tem nem como falar de identidade. Senhor, eu digo a este soldado vai, ele vai. E eu digo a aquele outro vem, e ele vem. E digo ao meu criado faz isso e ele faz. Olha, naturezas de autoridade diferentes. Eu digo ao soldado, eu digo ao criado. Não é o mesmo tipo de submissão, são submissões diferentes, mas todas elas são submissões e todas elas, sendo submissos, implicam em algum tipo de obediência. Nem toda obediência leva a submissão, mas toda submissão leva a obediência. E porque havia submissão, ele se identifica com Jesus. O Senhor está submisso, o Senhor está sob autoridade, eu também estou. E aí é que está Jesus, que o Senhor, sob autoridade, é assim, e eu, que não sou digno como o Senhor é, ainda assim, eu exerço alguma submissão, e quando eu dou uma ordem se cumpre, quanto mais o Senhor, está vendo? O Senhor não precisa ir na minha casa. Jesus, ele vai na sua casa não é porque você quer, ele vai na sua casa porque ele quer ir. Jesus, ele age na sua vida não é porque você vive orando muito, sua oração, ele mesmo disse, e será que antes que clamem, eu responderei.
Então, tudo que Deus determinou fazer na sua vida não é pelos teus méritos, e sim pelo que Ele mesmo, desde o princípio, no eterno conselho, deliberou fazer a teu respeito. E por causa disso Ele lançou uma promessa. E querendo dar garantia da promessa para que você se sentisse seguro, Ele fez um juramento. Hebreus diz que a promessa e o juramento são duas coisas imutáveis nas quais Ele não pode mentir. Ele fez promessa e juramento a seu respeito porque Ele está trabalhando a sua identidade. Você tendo a identidade, você tem a missão. Tendo a missão, você tem a submissão. Mas para ter tudo isso, você tem que ter uma aliança com Deus. E para ter essa aliança com Deus, você tem que sair do seu lugar. Eu vejo o Espírito Santo desafiando algumas pessoas aqui esta noite para reverem os seus posicionamentos de vida, porque Deus vai levá-los a uma identidade que não é essa imagem que você tem vivido. Diz que Jesus se maravilhou e voltou-se para a sociedade, a mesma que dizia que ele era digno. E Jesus não fala sobre dignidade, Jesus fala: nunca vi em Israel tanta fé. Porque se tem uma coisa que nós precisamos para desenvolver identidade, é fé. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se e a prova das que não. Vocês percebem que a fé ela tem um duplo viés, um duplo vetor, passado, presente e futuro? Ela é das coisas que se esperam, futuro, e das que não se veem, presente. Então, eu quero desafiar você nessa noite, para você trabalhar um pouco mais a sua fé, e pensar que Deus, Ele não mudou de opinião a seu respeito. Exercite a sua fé e entenda, Deus, Ele não está decepcionado com você. Pastor Márcio se decepciona a meu respeito porque ele cria uma imagem a meu respeito. E quando eu não correspondo à imagem que ele criou a meu respeito, então ele se decepciona. A decepção só existe quando se cria uma imagem. Deus não criou uma imagem a seu respeito. Ele tem um plano, um propósito de identidade a teu respeito. E por mais que você tenha errado, Deus, Ele não está decepcionado com você, porque Ele sabia da tua estrutura quando Ele te criou. E o propósito de Deus é que Ele vai te dar uma identidade, onde vai haver mudança de lugar, vai haver aliança, vai haver missão, vai haver submissão, vai haver promessa, vai haver juramento. Meus queridos, Deus os abençoe. Eu espero ter a oportunidade de revê-los. E orem, intercedam pelo meu ministério. Meus queridos, Deus abençoe vocês e muito obrigado pela vossa paciência em me ouvir. Pastor.